A paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos aqui ao canal do Pastor Edri, um canal que promove a palavra de Deus e edifica o corpo de Cristo, sempre pregando aqui com zelo e com responsabilidade, sabendo que estamos fazendo a obra do Senhor. Amém? Estamos aqui para mais uma série de estudo do livro de Ezequiel. Estamos estudando esse mês, esse trimestre, nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2022. Nós estamos estudando sobre o livro do profeta Ezequiel, um profeta com a mensagem de juízo, de arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. Aleluia! E antes de começar esse estudo, eu quero aqui agradecer a você que já é inscrito no nosso canal, você que tem comentado, compartilhado, curtido. Deus continue te abençoando ricamente através dessas aulas. E quero pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, é de graça se inscrever, você não paga nada. Curte, comenta, compartilha também. Você será bem-vindo aqui ao canal do Pastor Edri. Aleluia, eu ficarei muito feliz ao ver você aqui comentando no nosso vídeo. E hoje nós estamos aqui com a 7ª lição. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aí a 7ª lição, que tem como título Povo de Deus, ovelha do seu rebanho. Essa aula será ministrada no próximo domingo, dia 13, aleluia, em todas as igrejas da Assembleia de Deus do Ministério Madureira e em todas as outras denominações que usam também a revista da Betel, da editora Betel, uma revista maravilhosa, viu, irmãos? Eu estou aprendendo muito sobre o livro de Ezequiel, é uma bênção esse livro e tem falado muito comigo. Hoje é uma mensagem assim bem pastoral. Hoje eu acredito que você vai aprender muita coisa. Aqui esse canal tem como objetivo ajudar professores, coordenadores, alunos. Eu tenho certeza que algo que eu fale aqui no canal que possa fazer a diferença na sua vida, na escola dominical onde você ensina, para mim já está valendo muito. Então, já chegamos ao número de 200 inscritos, 200 alunos. Está uma benção nosso canal, está crescendo para a glória de Deus. Vamos para o texto áureo da nossa lição. Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Ezequiel 34, 11. Se você tem sua Bíblia, acompanhe comigo. Se você tem a revista, acompanhe comigo também. Verdade aplicada. O povo de Deus é comparado às ovelhas do rebanho do Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. Verdade aplicada. Nesta lição, eu devo alcançar 3 objetivos aqui para você. Apresentar os tipos de ovelha no rebanho de Deus. Segundo, mostrar as ovelhas carentes de cuidados especiais. Olha só. Terceiro, explicar o julgamento de Deus no meio do seu rebanho. O texto de referência, nosso texto de referência, encontra-se no livro de Ezequiel, capítulo 34, versos 17, 18, 19. Eu acho importante a gente ler, porque os alunos, os que não são alunos ainda da escola dominical, precisam entender aonde está o versículo, o texto que eu estou aqui lecionando nesta hora. Versículo 17 do capítulo 34. E quanto a vós, ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. Verso 18. Acaso não basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto dos vossos pastos com os vossos pés, e beber as profundas águas, e se não enlameis o resto como os vossos pés? Uma pergunta. Verso 19. E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés, e bebe o que tem sido turvado com os vossos pés. Olha o que Deus está falando para a nação de Israel. Por isso, o Senhor Jeová assim lhes diz, eis que eu mesmo julgarei entre gado gordo e gado magro. Amém, meus queridos? Vamos fazer uma oração para dar início a essa aula? Soberano Deus, eterno Pai, neste momento, Espírito Santo de Deus, te peço a direção para esta aula. Senhor, venha ministrar no meu coração uma palavra abençoada. Abençoa a vida desse ouvinte nesse momento que está aqui comigo, ligadinho nesse canal. Que esta pessoa possa ser abençoada através destas palavras, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, meus queridos irmãos? Então, se você ficar comigo até o final, eu tenho certeza que hoje você vai aprender uma lição maravilhosa, porque quando se fala de pastor e ovelha, estamos falando de relacionamento, algo íntimo, e que é tão necessário hoje para o crescimento espiritual da Igreja do Senhor. Então, se você ficar comigo até o final, eu tenho convicção de que você vai sair daqui mais abençoado em nome de Jesus. Vamos para a introdução da nossa lição? Nesta lição abordaremos o relacionamento de Deus
de Deus com o seu povo, destacando seu cuidado, julgamento e promessa, como algumas características de atitude presente no meio do povo de Deus. Meus amados irmãos, nós sabemos que estamos aqui na série de estudo do livro de Ezequiel, estamos estudando o povo de Deus dentro do cativeiro, o povo de Deus aqui passando por um juízo, por algo aqui promovido por Deus, com a maneira de ensinar, de punir a sua nação pela desobediência. Sabemos que o profeta Ezequiel também estava exilado, estava ali dentro do cativeiro profetizando, e agora Deus vem usar o profeta Ezequiel dentro do cativeiro para falar acerca do seu povo e acerca do relacionamento dele com a sua nação, com o povo judeu. Então, hoje nós vamos falar sobre o povo de Deus como rebanho. Então, em toda a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que existe muitas comparações, muitas metáforas em relação ao povo de Deus como ovelha. Então, nós somos considerados como ovelha. Então, esse assunto aqui é muito interessante nós abordarmos, porque Deus ele nos compara com vários animais, com águia, com leão, mas a ovelha ela tem um destaque um pouco maior dentro dos textos sagrados, porque nós encontramos o tema sobre ovelha em vários capítulos da Bíblia, como esse que nós estamos estudando aqui no livro de Ezequiel, o capítulo de número 34, vem falar especificamente sobre ovelha. O Salmo de número 23, que é um dos salmos mais lidos do mundo, eu acredito que é o texto literário da Bíblia mais aplicado no mundo inteiro por pessoas e lido. É o Salmo 23, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isaías 53, para demonstrar o sofrimento de Cristo ali por sua igreja, pelas suas ovelhas, o bom pastor dando a vida pelas suas ovelhas. E aqui no Novo Testamento, em João 10, Jesus ele se apresenta como um bom pastor, como a porta das ovelhas. Então, nós podemos perceber que esse tema ele é tão atual naquela época como ele é hoje. Então, nós vamos aprender nesta lição sobre o povo de Deus como rebanho, como ovelha. A ovelha ela era um animal, naquela época, um animal muito criado por vários judeus. Na Palestina era um animal muito importante, porque a ovelha ela produzia lã, carne, o leite, e era um agronegócio naquela época, o agropastoreio, né? As famílias terem ovelha para o sustento da casa, para o sustento da família e dos negócios, porque a ovelha também ela servia de comércio, devido ao que ela produzia. Porém, nós vamos ver no decorrer da história que as ovelhas elas não podem servir somente como comércio, mas temos que ver as ovelhas como alguém que é amado por Deus. Quando eu falo ovelha, eu estou me relacionando à igreja, às pessoas, e estou falando aos pastores. Nós não podemos olhar as ovelhas somente hoje como um comércio. Hoje as ovelhas elas têm um significado maior dentro do reino, então nós temos que tomar muito cuidado no nosso relacionamento do dia a dia. Essa lição aqui nós não vamos abordar tantos assuntos em relação aos pastores, porque nós temos a próxima lição da semana que vem, que vai falar especificamente aos pastores, aos mestres, aos falsos pastores e aos falsos mestres. Então, nesta lição, nós vamos procurar focar mais na ovelha. A ovelha é um animal, como eu falei, que era muito lá da Palestina, era um animal que praticamente todas as residências, nas casas dos judeus, nas fazendas, era criada as ovelhas. E a ovelha ela tem algo diferencial de todos os animais. Ela é o animal um dos animais mais obedientes que havia na época. A ovelha, ela tinha essa característica de obedecer, de ouvir a voz do seu pastor, certo? E a ovelha, ela não tem autodefesa. A ovelha é um animal que ela não tem garra para arranhar, ela não sabe morder. Então, a ovelha ela é um animal totalmente dependente do seu pastor. A ovelha é um animal que, se o pastor não estiver próximo, ela vira uma presa muito fácil para que o lobo devorador venha e arrebate elas do aprisco. Então, mas nós podemos ver nesta lição aqui que Israel, ele foi pastoreado pelo Senhor Deus, teve todos os cuidados, teve tudo o que precisava ali para se tornar uma ovelha saudável, uma ovelha forte,
Porém, nós sabemos que Israel, ela se tornou uma ovelha desobediente, uma ovelha que não obedecia à voz de seu pastor, uma ovelha que não dava atenção precisa que o pastor assim esperava dela. Então, Israel foi tido como uma ovelha rebelde, como casa rebelde, e como consequência Israel foi levada ao cativeiro, porque Israel não dava mais ouvido à voz do Senhor. Nós vamos ver nessa lição aqui, que lá em Isaías capítulo 1, Deus faz um diagnóstico de como estava a situação de Israel. Deus, usando o profeta Isaías, Deus vai falar. Aqui na frente nós temos um tópico que vai falar especificamente disso, e nós vamos ver como é que estava a situação de Israel, vamos ver os diagnósticos de Deus em relação pastor e ovelha. Então, antes de entrar no tópico 1.1, eu já quero fazer uma pergunta para você. Como é que está o seu relacionamento com Deus, com Jesus Cristo, com a igreja? Você tem sido uma ovelha rebelde? Você tem sido uma ovelha obediente, que tem ouvido e seguido a voz do seu pastor? Fica essa pergunta no ar aí para você refletir. E nós precisamos todos os dias analisar como é que está a nossa situação como ovelha diante do pastor, que é Jesus Cristo, do supremo pastor, daquele que não faz, daquele que é imutável, daquele que com certeza tem o maior cuidado e amor pelas suas ovelhas, ao ponto de ter entregado a sua própria vida por cada um de nós. Então, nós precisamos fazer uma autoanálise. Então, no tópico 1.1, nós vamos ver algumas características, como eu já citei aqui, das ovelhas, que apesar de suas limitações, as ovelhas precisam de um relacionamento com Deus, mas nós vamos ver aqui algumas características das ovelhas. A Escritura Sagrada contém uma diversidade de expressões literárias usada em diversos escritores sob a inspiração divina de comunicar a mensagem de Deus à humanidade. Assim, quando Deus falou por Ezequiel que o judeu era ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, o público de Ezequiel tinha em mente o que significava um rebanho de ovelha, pois fazia parte do cenário palestino, como já expliquei. Era natural a criação de ovelha, desse animal, na Palestina, pelos judeus e pelos povos daquela época. Então, era um animal bem conhecido, pois fazia parte do cenário. A ovelha, ela era o símbolo da dependência ao pastor. Então, uma das características da ovelha é que ela é um símbolo claro de dependência. Assim como as ovelhas precisam depender do seu pastor, nós, como igreja hoje, somos dependentes de Cristo, somos dependentes da misericórdia, da graça de Cristo, porque sem a direção do pastor, que é Jesus, em direção à sua igreja, com certeza nós iríamos perder a direção. Mas, graças a Deus, aqueles que têm dado ouvido à voz do pastor têm sido rebanhados, têm sido pastoreados pelo pastor dos pastores, que é Jesus Cristo. Aleluia. Uma natureza semelhante à ovelha é a impotência. A ovelha ela não tem potência terrena, ela não tem potência de ataque, de ser um animal, de se autodefender. Ela é impotente, mas ela precisa do pastor para poder não se tornar impotente no mundo espiritual. Nós estamos falando de coisa natural, mas levando para o mundo espiritual. No mundo espiritual, nós como ovelha precisamos ser fortalecidos por Jesus para que venhamos ter potência e não cairmos na mão do inimigo, termos subsídio para poder lutar contra as hostes da maldade, contra Satanás, que luta todos os dias para nos arrebatar do aprisco e nos levar para longe do pastor, que é Jesus Cristo. As ovelhas são usadas como emblema de mansidão, simplicidade e inocência. Aí eu te pergunto, você tem sido manso? Você tem sido simples? Você tem sido inocente como uma ovelha? Essas são perguntas que ficam no ar e que você mesmo possa se responder, possa fazer uma autoanálise e pensar, será que eu tenho sido uma pessoa mansa no reino de Deus? Será que eu tenho sido uma pessoa simples, que tem me comportado como ovelha? Será que eu tenho, na inocência que Deus me dá do Espírito Santo, eu tenho tido a capacidade de viver como uma verdadeira ovelha do rebanho de Cristo? Então essas são perguntas que ficam, porque o desejo de Deus é buscar as ovelhas, trazer as ovelhas ao rebanho, mas nós, ao sermos resgatados pelo pastor Jesus Cristo, nós precisamos nos adequar como ovelhas obedientes, ovelhas que são mansas, simples, ovelhas que não dão tanto trabalho ao seu pastor. Então, que nós possamos ficar com essa pergunta no ar, do tópico 1.1.
Será que como eu tenho me comportado como ovelha? Aleluia? Tá sendo abençoado? Dá um glória a Deus aí, deixe seu like, é muito importante para nós, amém? Vamos para o tópico 1.2. A ovelha conhece o seu pastor. Quando o Senhor Jesus proferiu a parábola do bom pastor em João 10, ele menciona uma importante característica da ovelha. A primeira característica, elas seguem porque conhecem a sua voz. Elas seguem o pastor porque conhecem a sua voz, como em João 10:4. Das minhas sou conhecida. São expressões que relatam um relacionamento íntimo entre o pastor e as suas ovelhas. Trata-se de um conhecimento, do fruto de relacionamento. Cada pessoa que diz ser discípulo de Cristo precisa crescer no conhecimento acerca de Jesus e, como resultado, precisa seguir e confiar o bom pastor. Então, as ovelhas precisam conhecer a voz do seu pastor. Lá em Isaías capítulo 1, fala sobre a casa de Israel, o próprio Deus, usando o profeta Isaías, fala assim, o boi, ele conhece seu dono, mas Israel não ouve a voz do seu dono, não ouve a voz do seu Senhor. Então Israel não estava mais dando ouvido à voz de Deus, Israel não conhecia mais a voz de Deus, Israel estava longe do propósito de Deus. Então, uma das características para ser ovelha, precisamos conhecer a voz do nosso pastor, saber para quem nós estamos dando ouvido. Para quem você tem dado ouvido? Será que você tem dado ouvido ao pastor, dos pastores, ao Supremo Pastor, ou você tem dado ouvido a qualquer aventureiro que chega aí com palavras fora do contexto bíblico e você tem sido arrebatada para fora do aprisco e tem vivido uma vida miserável nesta terra porque você não está dando ouvido à voz do pastor, à voz da palavra de Deus. Porque se você ouvir a voz do seu pastor e confiar nele e segui-lo, com certeza vai gerar um relacionamento e aí você vai estar dentro do cuidado de Deus, você vai estar incluído ali no Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar nada para você quando você der ouvido e seguir somente a Jesus. O grande problema das pessoas é que muitos querem o Senhor como pastor, mas não querem Ele como Senhor. Então o salmista, ele escrevendo esse salmo, acredito que ele lidava ali com as ovelhas, ele cuidava do rebanho, então ele usou uma metáfora do seu dia a dia para demonstrar o amor de Deus para com o ser humano através do Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor tem verdadeiramente sido teu Senhor e o teu pastor na tua vida, porque se o Senhor for o teu pastor, nada vai te faltar. Ele vai te levar para os pastos verdejantes, ele vai refrigerar a tua alma, ele vai te levar para junto às águas tranquilas. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, mal algum você vai temer, porque o Senhor estará contigo, amém? Eita glória! Então essa é uma promessa para a igreja, para as ovelhas que obedecem à voz do seu pastor e as seguem. Existe aí uma história, uma fábula, de que um comerciante estava às margens de um rio e, ao observar, chega um pastor com um rebanho de ovelha e começa a conduzir as ovelhas para próximo do rio para beber água. E de repente chega um outro pastor com outro grupo de ovelha e ali se junta todas as ovelhas. E chega um terceiro pastor e ali se torna um grande rebanho e aquele homem que estava observando, ele fica ali preocupado, como é que eles vão conseguir separar essas ovelhas, como é que cada um vai saber qual que é a sua. Porém, quando cada pastor chamava as suas ovelhas, elas vinham em direção à voz, porque conheciam a voz do seu pastor, elas conheciam a voz de quem estava chamando. Sabe o que significa isso? Relacionamento. Quando eu e você conhecemos a voz do nosso Deus, nós não damos ouvido a Satanás, nós não damos ouvidos ao mundo, nós não damos ouvido às pessoas negativas, nós não damos ouvido para aqueles que querem nossa derrota. Nós ouvimos somente ao Senhor, Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque quando nós temos relacionamento. Então, esta revista, essa lição vem falar sobre relacionamento. Eita glória! Que lição maravilhosa! Então, eu te convido, você que ainda não conhece a voz do pastor, conheça a voz do Senhor Jesus, conheça a voz do pastor. E como conhecer a voz do pastor, pastor Edre? Conhecendo a palavra de Deus, porque aqui na palavra
que você vai conhecer a voz do seu pastor. Quando você conhece a Deus e conhece a sua palavra, você vai passar a ouvir a voz do Senhor e vai ter discernimento para saber quando é Deus falando e quando não é Deus que está falando. Quando Deus está te chamando ou quando não está te chamando. Então, é muito importante essa lição para nós, que nós possamos nos comportar como ovelha obediente, que ouve a voz do pastor Jesus Cristo. Aleluia. 1.3, a ovelha ouve e segue o pastor. Tá vendo que a ovelha conhece, agora ela ouve e segue. É praticamente uma continuação. O pastor precisava somente chamar da entrada as suas ovelhas e elas conheciam a sua voz e se aproximavam. Então o pastor chegava na porta do curral das ovelhas e a chamava e elas conheciam por seu nome. Caso aparecesse uma outra pessoa que não era o seu pastor chamando as ovelhas na porta, elas de maneira nenhuma elas iriam, porque não reconheceriam a voz daquela outra pessoa que não era o seu pastor. Mas quando chegava o pastor das ovelhas, bastava ele chamá-la e elas prontamente vinham e obedeciam. Então, o segredo está aí, ouvir e seguir o pastor, ouvir, confiar e seguir o pastor. Então, nós temos hoje um grupo de pessoas dentro de muitas igrejas que até se consideram ovelhas do Senhor, porém elas ouvem a voz de Deus, elas até ouvem a palavra do Senhor, mas não seguem, não obedecem. O pastor está chamando para uma direção e elas vão lá para outra. Então, isso é muito perigoso para mim e você que estamos ovelhas do rebanho de Jesus. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor e segui-lo. Ele mesmo falou, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então, Jesus quer que nós, como ovelhas, sigamos a Ele como um bom pastor. Assim como ele se declarou lá no livro de João 10. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, quando eu e você decidimos ouvir a voz do Senhor e segui-lo, com certeza nós vamos ter benefício, porque o Senhor ele irá proporcionar tudo aquilo que nós precisamos. Então, toma a sua cruz e siga-me, quer dizer que Jesus estava dizendo, aqueles que me seguirem, aqueles que deixarem tudo por mim, ouvirem a minha voz, com certeza herdarão a vida eterna e gozarão de bênçãos celestiais. Então, eu e você fomos chamados para ouvir e obedecer a voz do nosso pastor Jesus Cristo. Aleluia. Fazendo assim, com certeza nós iremos alcançar a misericórdia de Deus. Certa feita, Jesus estava ali pregando e estava ali os fariseus, as pessoas que Jesus estava falando sobre acerca do pai Abraão, no capítulo 8 de João, eles não entenderam a mensagem, queriam apedrejar Jesus. Jesus lá no versículo de número 44, disse, vós sois filhos do diabo, o diabo é o pai da mentira. E lá no versículo 47 ele diz assim, vocês não entenderam as minhas palavras, porque quem é de Deus, ouve o que é de Deus. Vocês não entenderam porque vocês não são de Deus. Vocês não são ovelha obediente. Então, Jesus estava ali repreendendo ali os fariseus, os curiosos que estavam ali naquele momento, e Jesus foi duro com aquela palavra. Vocês não entenderam porque vocês não são de Deus. Porque quem é de Deus, para e ouve o que é de Deus. Ei, você tem parado para ouvir a voz de Deus? Eita glória, é uma chamada para mim e para você, é um alerta para mim e para você, para que nós venhamos ser filhos de Deus e não filhos da mentira, filhos do diabo. Porque quem é filho do diabo, ele não entende as revelações de Deus porque vive na mentira. Mas eu e você, eu creio, em nome de Jesus, que os que estão me assistindo, são filhos de Deus, ouve a voz do pastor, segue, aleluia, e entende os mistérios de Deus. Eita glória. Vamos para o tópico 2 da nossa lição. Há ovelhas debilitadas. Há ovelhas que espiritualmente portam deficiência, ou seja, necessidades especiais. Muitas delas em cadeira de roda, muitas delas em muletas da fé, vivendo todo dia como aquele coxo que estava na porta formosa do templo em Jerusalém, pedindo esmola, morrendo à míngua, perto do alimento e da cura e da saúde espiritual. Ou seja, nós sabemos que temos muitas ovelhas que estão pertinho do aprisco, estão pertinho da igreja de Jesus Cristo, porém estão enfermas, estão em cadeira de roda, estão em muletas da fé, são pessoas que não conseguem andar sozinhas, não conseguem se movimentar sozinhas porque ainda estão presas a alguma situação, algo que está ali travando as suas vidas. É como aquele
coxo da Porta Formosa do capítulo 3 lá de João, quando o apóstolo Pedro e João chegam na frente do templo, em nome de Jesus Nazareno, eles dão uma ordem ali para aquele coxo que estava ali pedindo esmola, esperando ele uma esmola, mas Pedro diz, em nome de Jesus Nazareno, nós não temos ouro nem prata, mas em nome de Jesus anda. Então, aquele coxo estava pertinho do templo, pertinho do lugar de adoração, porém vivia uma vida miserável, uma vida de coxo. Há muitos anos ele estava ali sendo colocado naquele local, pertinho da bênção. Então tem muitas pessoas que estão pertinho da bênção, mas estão vivendo uma vida espiritual ainda deficiente. Então eu te convido hoje, em nome de Jesus, o Nazareno anda, saia dessa limitação espiritual que você vive, porque Jesus tem coisas grandes para ti. Aquele homem recebeu o seu milagre, ele entrou saltando e pulando na presença de Deus, entrou no templo glorificando a Deus. Então, que você também seja livre dessa sua deficiência espiritual e que você possa entrar saltando e se alegrando na presença de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória! Aleluia! Então, meus amados irmãos, no 2.1 nós vamos ver a ovelha fraca. A ovelha fraca. Aqui, falando sobre a ovelha fraca, aqui se refere, não se trata daquela fraqueza que Paulo mencionou quando estou fraco, então é que sou forte, ou seja, plenamente consciente de sua dependência da graça e do poder de Deus. Aqui se refere àqueles que fazem parte de uma igreja local, têm à disposição tudo o que necessitam, necessário para o contínuo fortalecimento espiritual e não aproveitam, olha aí, não prioriza o necessário diário cuidado espiritual. Então, a ovelha fraca, quando Paulo fala assim, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Ele estava falando da fraqueza espiritual, da graça, que ele necessita da graça de Deus. Então, quando ele se sente fraco, ele lembra dos seus pecados, daquilo que ele fazia, antes de converter-se a Cristo, ele se lembra que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, porque o Espírito Santo de Deus o fortalecia. Mas essa ovelha fraca aqui, que vem relatar no livro de Ezequiel, vem falar da nação de Israel, que estava perto do alimento, estava sendo conduzido pelo pastor, pelo nosso Deus, pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tinha o necessário para o seu fortalecimento espiritual, porém Israel não aproveitou, Israel não valorizou o necessário cuidado de Deus para a sua vida espiritual. Israel decidiu não ouvir a voz do Senhor, dar ouvido à voz de outros povos, de outros deuses, e ali Israel desprezou ali o cuidado de Deus como pastor. Então hoje nós, como igreja local, como você como pessoa, você hoje não tem desculpa para dizer assim, eu estou fraquinho, eu sou uma ovelha fraquinha, eu não tenho força de lutar, mas hoje você tem a palavra, hoje você tem o Espírito Santo para te fortalecer, hoje você tem homens e mulheres colocados por Deus para pastoreio local, para pastorear o rebanho, homens e mulheres que fazem a diferença na vida das pessoas. Então cabe a você aproveitar, cabe a você se fortalecer espiritualmente, cabe a você priorizar o reino de Deus, priorizar a obra do Senhor e o necessário cuidado de Deus para a sua vida espiritual. Então, quando você despreza os cuidados de Deus espiritual, o cuidado que Deus está usando pessoas para te alimentar espiritualmente, você está em perigo. O lobo devorador está ao nosso redor buscando a quem possa tragar. Então, eu te convido hoje para você se consertar espiritualmente, você que se sente fraco, você possa se fortalecer nesse momento e que o Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje e que você possa se fortalecer na presença de Deus. Chega de ser uma ovelhinha fraca. Hoje nós temos um pastor, Jesus Cristo, que deixou homens e mulheres nessa terra, nomeou pessoas que têm uma maturidade espiritual maior para conduzir o seu rebanho local, a sua igreja. Então, aproveita esse momento, porque vai chegar o momento que não vai ter mais essa palavra, não vai ter mais o Espírito Santo nessa terra, porque já vai ter ido para o céu, ter retornado ao Pai. Então, hoje é dia de você se fortalecer na presença de Deus, hoje é dia de você se renovar, hoje é dia de você aproveitar o que Deus tem proporcionado para nós nessa terra. Eita glória! Deus está dando o cuidado necessário, então cabe a você buscar valorizar aquilo que Deus te deu. E aqui na parte final do tópico 2.1, como resultado, não tem resistência contra as adversidades na vida da terra, as tentações, ataques, as hostes espirituais da maldade. Então, esse é o resultado de quem não aproveita, de quem não valoriza. Israel ficou fraco, Israel ficou debilitado, Israel ficou ali vulnerável às outras nações que vieram e as dominaram, porque não valorizaram. Então, hoje, quando nós não valorizamos os cuidados de Deus, irmão, o que acontece é isso, o resultado
nós ficamos fracos, nós ficamos vulneráveis ao ataque do maligno, nós ficamos vulneráveis às tentações e às hostes espirituais da maldade. Mas em nome de Jesus, hoje você vai se fortalecer com essa palavra. Satanás não vai ter poder de vos arrebatar da igreja do Senhor, amém? E na parte de baixo aqui, ó, vem a outra parte. Agora a ovelha fraca pode ser por negligência, mas também a ovelha fraca, meus irmãos, é a falta de aperfeiçoamento e crescimento. Assim, não, nessa parte que eu quero falar. A falta de aperfeiçoamento e crescimento, assim estão suscetíveis a doenças espirituais e são infantis, melindrosas e sentem ofendidas por qualquer coisa. Então essa parte que eu ia falando agora é lá na frente. Como resultado da falta de valorização de Deus como pastor, como um supremo pastor, e hoje a falta de valorização à palavra de Deus traz vulnerabilidade espiritual, e como resultado disso, a falta de aperfeiçoamento e crescimento espiritual, nós ficamos suscetíveis a doenças espirituais como infantis, presta atenção, hoje nós temos ovelhas na igreja infantis, melindrosa e sente-se ofendido com qualquer coisa. Então tem pessoas que ela fica anos e anos dentro da casa do Senhor, ouvindo mensagem, ouvindo palavras abençoadoras, e essa pessoa ela não cresce espiritualmente, ela continua sendo criança, ela continua precisando ser alimentada com leitinho ali todos os dias, porque se der uma comida mais sólida para ela, ela vai passar mal e pode até morrer. Assim como nós temos também ovelhas melindrosas, aquela ovelha que ninguém pode olhar para ela de lado, ela já acha que estão falando mal dela, não pode ver ninguém cochichando que já é mal dela, não pode ver o pastor pregar uma mensagem que o pastor já está pregando para ela. Então, meu irmão, tudo toca na ferida dela. Então, é uma pessoa melindrosa que nós precisamos ter muito cuidado ao tratar com essas ovelhas, porque essas ovelhas precisam de tratamento espiritual para se tornar ovelhas sadias, ovelhas fortes na presença de Deus, não ovelhas melindrosas, que qualquer coisa se sente ofendido, qualquer coisa já quer sair da igreja, já quer ir embora, já vai falando mal do pastor, dos irmãos, que o ministério não presta. Ei, irmão, você não foi chamado para ser melindroso, você não foi chamado para ser qualquer coisa ser ofendido, você não foi chamado para continuar sendo criança espiritualmente a vida toda. Você foi chamado para crescer na presença de Deus, ser um crente fortalecido, não um crente casca de ovo, qualquer coisa já está se ofendendo, já está se quebrando, mas em nome de Jesus, que a palavra do Senhor possa te fortalecer nesse momento. Que essa não seja só uma aula, como eu sempre costumo dizer, que não seja só uma aula, mas que seja algo poderoso para a tua vida. É claro que nós sabemos, agora que eu vou falar aquela parte, é claro que nós sabemos que temos ovelhas desnutridas, ovelhas fracas, devido a negligência das ovelhas, a falta de busca da palavra de Deus, a falta de busca da presença do Senhor, a falta de tentar se relacionar com Cristo. Nós sabemos que as ovelhas negligentes nas igrejas existem e elas estão fracas por causa disso, mas nós sabemos também que nós temos hoje, que não vamos falar na lição futura, na outra lição que vem, na semana que vem, nós sabemos que nós temos pastores, falsos pastores, assim como Jesus falou que existiriam falsos pastores, irmão, então existem os verdadeiros pastores, homens que estão aí dando lugar a Deus para abençoar o povo. Nós sabemos que temos pastores, irmão, que tem um alimento ruim para suas ovelhas, o alimento vem misturado, o capim seco, é o capim que não nutre, é um capim que deixa as ovelhas fracas, desnutridas espiritualmente, e essas ovelhas ficam de aprisco em aprisco tentando procurar alimento. Está aí o motivo porque muitas pessoas vivem de igreja em igreja porque não encontram um nutriente específico para o seu crescimento espiritual. Então, meus queridos irmãos, nós sabemos hoje que as mensagens, muitas igrejas pregadas, não todas, são mensagens que são alimentos que já vem misturado com política, com direita, com esquerda, com ideologia de todos os sentidos, com achismo, com sabedoria humana. Então nós temos que ter cuidado, porque esses alimentos, elas destroem as ovelhas, esses alimentos deixam as ovelhas adoecidas. Então os pastores, nós temos que ter cuidado com o alimento que nós estamos dando às nossas ovelhas, porque nós precisamos receber alimento vindo direto do céu, algo que venha da parte de Deus, do Espírito Santo de Deus, para que no dia do grande juízo nós não venhamos ser condenados por aquilo que nós falamos e entregamos de errado às nossas ovelhas, às pessoas, que assim Deus colocou para nos obedecer, nos seguir no dia a dia, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, a primeira causa das ovelhas estar desnutridas é a falta de interesse da pessoa em buscar Deus. Mas a segunda, irmão,
é a falta de verdadeiros pastores, verdadeiros mestres, que ensinem a verdade às pessoas, que ensinem a palavra de Deus com sabedoria, a palavra de Deus sendo valorizada dentro das igrejas. Eu congrego numa igreja que, graças a Deus, nossos pastores têm procurado dar o alimento sólido, o alimento verdadeiro que as ovelhas precisam. É claro que nós sabemos que temos pessoas que não querem dar ouvido à palavra, são negligentes, mas aqueles que querem recebem palavra de vida eterna, vinda diretamente do trono de Deus, para o crescimento espiritual e edificação do corpo de Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. 2.2, a ovelha doente. O texto diz, e há doenças não curáveis. Assim como a fraca, a doença de uma ovelha pode ser diferentes tipos e causas. Os pastores das igrejas precisam estar atentos, tá vendo? E agir com prudência e buscar serem guiados pelo Espírito Santo, para lidarem com a ovelha, pois há doenças físicas, emocionais e espirituais, assim como há diversas origens de doenças. Por exemplo, Paulo disse que com muitos estavam fracos e doentes, na igreja de Corinto. 2 Coríntios 11:30. Por causa dessas atitudes erradas e falta de amor no contexto de uma igreja local, é possível que a doença seja causada pelo pecado. É possível, aleluia, mas é possível que a ovelha esteja doente com resultado de negligência relatado no tópico anterior, tá vendo? O diagnóstico aqui, que o escritor traz sobre a revista, sobre a doença espiritual, irmãos, o que eu falei no capítulo anterior, no tópico anterior. Pode ser que a ovelha esteja fraca, esteja doente, porque nós sabemos que nas igrejas nós temos pessoas doentes fisicamente, emocionalmente, espiritualmente e psicologicamente. É possível que essa ovelha esteja passando por todo esse processo de enfermidade devido à sua falta de interesse pela palavra do Senhor, por dar ouvido à voz do seu pastor. Mas também é possível que essas ovelhas estejam doentes como resultado da negligência da liderança relatado no tópico anterior. Então, está aí a importância de você, pastor, eu como pastor, você que é autoridade na casa do Senhor, você que foi colocado num cargo eclesiástico, como alguém que seja guia espiritual da igreja local na terra. Irmão, cuidado com o que você está oferecendo às ovelhas, porque assim você vai adoecer as ovelhas. Ofereça alimentos que venham da parte de Deus, ofereça alimentos que a ovelha não vai morrer. Aleluia, porque ai daqueles que por causa dele uma ovelha se perder. Irmão, isso é muito perigoso. A lição que vem, semana que vem, é uma lição pesada, é uma lição que vai falar com muitos pastores, muitos ensinadores, pregadores do Evangelho Mestre e todos aqueles que estão envolvidos na condução do rebanho de Cristo aqui na terra. Então, a semana que vem a lição vai ser poderosa. 2.3, a doença espiritual. Há textos bíblicos onde o escritor é inspirado pelo Espírito Santo para descrever a situação espiritual do povo e utiliza uma linguagem metafórica como o povo estivesse enfermo. Isaías, capítulo 1, 1:5. Então, como diagnóstico da enfermidade da nação, como receita para a cura, como prognóstico, a enfermidade é dupla, moral, religiosa e psicológica, tanto física como espiritual, na comparação. Interessante ser feita também a seguinte comparação entre as dimensões física e espiritual. Olha que o escritor está falando na revista aqui, nesse tópico muito importante, como eu havia mencionado lá atrás. Deus chama o profeta Isaías e faz um diagnóstico de como está a nação, de como está a moral, a vida espiritual, psicológica da nação de Israel. Deus ele relata da enfermidade dos pés à cabeça e mostra ao profeta como é que estava a nação de Israel, com a cabeça doente, o corpo todo adoecido. Se você ler o capítulo 1 de Isaías, você vai ver que Deus traz um diagnóstico, porque necessitamos de diagnóstico para procurar cura, para saber qual é o remédio apropriado para que essa pessoa venha tomar a medicação e venha se fortalecer e não morrer. Então, lá na frente, no capítulo 1, nós vamos ver que Deus traz um remédio. Primeiro Deus dá um diagnóstico, como médico dos médicos, e depois ele traz um remédio e diz que todos aqueles que vierem, ainda que seus pecados sejam como escarlata, Deus vai transformar a vida daquela pessoa mais alva que a neve. Então, traz ali um diagnóstico espiritual. Então, trazendo para o dia de hoje, às vezes nós temos doença em que nós mesmos não estamos vendo, mas é necessário o médico fazer um diagnóstico,
para saber qual é a enfermidade que nós temos e qual o remédio passar para nós tomar. Então, Deus fez isso para a nação de Israel. Deus primeiro fez um diagnóstico, mostrando ao profeta como que estava a situação do seu povo, e depois trouxe a medicação, trouxe um remédio, trouxe algo para passar na ferida do seu povo como ovelha que estava perdido, povo como ovelha rebelde, que não estava ouvindo a voz do Senhor. Então, da mesma forma, hoje, como nós vamos no médico para ser diagnosticado, assim também hoje nós precisamos ser diagnosticados espiritualmente para poder receber a cura. Então, em muitas igrejas onde pessoas têm chegado doentes, pessoas têm chegado com todos os tipos de deficiência, nós como pastores, como líderes espirituais, nós precisamos fazer um diagnóstico, conversar com essa pessoa para ver aonde está a enfermidade e qual remédio aplicar, qual palavra aplicar na vida daquela pessoa, qual receita que nós vamos dar para que aquela pessoa venha a ser curada e venha a se fortalecer na presença de Deus. Então, essa lição aqui é muito importante, termos um diagnóstico, viu? Para saber aonde nós precisamos sarar as ovelhas de Jesus Cristo. Aleluia! Vamos para o tópico 3.3, indo para o final da nossa lição. No capítulo 34 de Ezequiel, o profeta anuncia o julgamento divino contra os maus pastores. Vai dar só uma pincelada na lição que vem, semana que vem. Os governantes líderes de Israel, também contra os que estavam no rebanho e adotavam atitudes prejudiciais e o bem-estar coletivo. Ó, o perigo. Porém, este texto também revela as ações de Deus em favor de suas ovelhas e a mensagem de esperança futura com a vinda do bom pastor messiânico, da vinda do pastor messiânico, o bom pastor que é Jesus Cristo. Então, nesse capítulo 34, nós vamos ver Deus, ele mostrar ali a nação, como estava a situação dele, como os líderes estavam tratando ali o rebanho do Senhor, como os líderes estavam sendo negligentes e de como eles estavam prejudicando as pessoas de maneira coletiva. A nação de Israel estava toda prejudicada devido aos falsos ensinadores, falsos mestres que tinha na época do povo de Deus, mas Deus também traz uma providência ao seu povo dentro do cativeiro. Ele disse que ia vir um pastor messiânico, um bom pastor, que iria ser levantado da casa de Davi, e esse bom pastor, irmãos, é aquele que está lá no Isaías 53, verso 6. Todos nós andávamos como ovelha desgarrada, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor, aleluia, o Senhor olhou para a nossa situação e teve misericórdia de nós e se entregou para sarar nossas enfermidades. Então Deus estava trazendo ali uma resposta à nação de Israel, que ele iria vir com um bom pastor, que ele iria sarar a nação, que ele ia restaurar o povo, e hoje, graças a Deus, nós já recebemos o bom pastor, ele já veio na terra, já entregou a sua vida por nós, e hoje nós somos igreja, somos restaurados, somos lavados, somos remidos pelo sangue do Cordeiro. Hoje nós não somos ovelha desgarrada, cada um se desviando pelo seu próprio caminho. Hoje nós temos um líder, nós temos um pastor que é Jesus Cristo. Então, hoje nós não temos desculpa, irmão, para andar desgarrado, não, porque hoje nós temos Jesus, que cuida de nós com amor, que cuida de nós não com negligência, mas cuida de nós com perfeição, cuida de nós como dando a sua própria vida por nós, que foi o que ele fez. Então, o bom pastor dá até a vida pelas suas ovelhas, foi o que Cristo fez por nós. Então, hoje não falta cuidado da paz do Senhor. Hoje nós temos ovelhas negligentes que não querem dar ouvido à voz do Senhor, mas Deus está aí estendendo a sua graça, a sua misericórdia para todos aqueles que querem se voltar a Ele e querem o reconhecer como bom pastor e precisam ser ovelha do seu rebanho. 3.1. Atitudes soberbas e egoístas. O Senhor inicia o pronunciamento de julgamento, condenando a postura, indicando soberba e egoísmo. Pisai no resto e elementais o resto. São atitudes que lembram irreverência, ausência de amor fraternal, ganância. São atitudes que caracterizam últimos dias da igreja na terra, identificando como os tempos trabalhosos. Aleluia. É uma alerta para cada membro e rebanho de Jesus Cristo, não deixar de ser levado pela soberba, competição, egoísmo e autossuficiência. Então, a nação de Israel estava vivendo dessa forma, além de não promover um pasto verdejante, as ovelhas estavam pisando no pasto para estragar ali o alimento das ovelhas. E hoje, o escritor traz para o dia de hoje, faz uma comparação com os dias que nós estamos vivendo. O apóstolo Paulo
disse que nós iríamos viver tempos trabalhosos e é o que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Hoje nós vivemos em uma competição de placa de igreja, de denominação. Nós precisamos entender que nós somos ovelhas de um só rebanho e Deus tem várias lideranças, vários pastores, vários apriscos, com várias lideranças que Deus colocou para cuidar do rebanho. Então não tem competição, nós somos um só povo, é um só batismo, é um só Deus, é um só Espírito. Quem sai fora dessa linha, irmão, não é considerado igreja do Senhor, porque igreja do Senhor tem que ter unidade. Independente se eu congrego num bairro tal e outro congrega no outro bairro, na cidade tal e outra cidade. Nós todos somos um só em Cristo. Então, é o que nós vemos hoje. As pessoas gananciosas, sem amor fraternal, liderança, não todas, não quero aqui generalizar, mas muita liderança pregando a palavra de maneira errada, somente sugando as ovelhas, tosquiando as ovelhas para negociar a sua lã, somente bebendo o leite das ovelhas, somente tirando tudo aquilo que a ovelha pode produzir e não tem o retorno, devido. Então, isso traz prejuízo para a obra de Deus. Isso, com certeza, Cristo não vai deixar isso barato, porque Ele entregou a igreja para os homens cuidar, e muitos homens se autodenominaram como dono das igrejas, dono do rebanho. Irmão, você não é dono de igreja, você não é dono de rebanho. Você foi chamado por Deus para pastorear um povo. Você precisa ter consciência de que esse povo, ele tem um dono, e esse dono é Jesus. Ele vai requerer o seu povo de volta, e como esse povo será entregue, você será o responsável pelo resultado da entrega que você vai fazer ao Senhor. Então, muito cuidado. Existem muitas pessoas com egoísmo, autossuficiência. Também hoje temos muitos líderes, pregadores, que se julgam autossuficientes, que não se deixam ser pastoreados por ninguém, ser ministrados por ninguém, acham que eles sabem de tudo, que eles vivem pelo mundo aí pregando afora e que não precisa sentar para aprender, para se alimentar. Existe um ditado aí que quem não senta para aprender e para se alimentar da palavra do Senhor, não pode se levantar para ensinar e nem alimentar outras ovelhas, irmão. Então, nós precisamos ser ministrados, precisamos ter humildade, precisamos ter uma liderança, nada de sair por aí ao léu, aí no mundo afora, pregando a palavra de Deus, sem ter uma direção, sem ter um pastorado. Irmão, isso é prejudicial para a sua vida, para o seu ministério. Com certeza, isso trará consequências terríveis sobre a sua vida. Aleluia. 3.2. Atitudes que causam feridas e tropeços. A seguir, o Senhor se volta contra os que empurra, despreza e procura colocar os outros para fora do rebanho. Tais atitudes são contrárias às determinações que determina a palavra de Deus quanto à convivência no seio da igreja. Tenha membro igual cuidado um dos outros. Assim Paulo escreveu à igreja de Corinto. Então, irmão, nós podemos ver hoje que algumas atitudes, elas causam ferida e tropeço. Tem muitas pessoas hoje que, além de elas causarem ferida, elas expulsam as ovelhas do rebanho. Outras ovelhas expulsam ovelhas do rebanho. Então, são mal ovelhas que não têm compromisso com o pastor, não têm compromisso com a obra de Deus e acabam expulsando outras ovelhas do rebanho, fazendo movimento, porque a ovelha é um animal que, se houver um movimento muito rápido, ela se assusta e sai sem direção para tudo quanto é lado. Então, hoje nós temos falsas ovelhas dentro das igrejas, ovelhas que não são ovelhas, que são lobo, que estão ali encapuzados de ovelha e estão espantando o rebanho. Então, cabe a eu e você, pastor, identificar esse tipo de situação e não permitir que nenhuma ovelha se perca do Senhor, que nenhuma ovelha caia em tropeço por causa dos empurrão das ovelhas rebeldes. Então, nós possamos ter discernimento de Deus. É preciso andar no Espírito, é preciso falar no Espírito, é preciso que sejam produzidas em nós as virtudes que norteiam a convivência com o seio da igreja. Então, é necessário que nós venhamos ter cuidado com a obra de Deus. Pastores, aleluia. 3.3. A providência divina. Então, podemos perceber que em todas essas lições do livro de Ezequiel, sempre o autor da revista da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa editora Betel, no final da revista ele está colocando uma promessa para nós. Na lição passada, os planos de Deus prevalecerão. E nessa aqui é a providência divina. Assim como Deus, ele usou o profeta Ezequiel ali para trazer juízo ao povo de Israel, Deus também estava disposto. Deus estava disposto a perdoar o seu povo e resgatar de volta a sua nação. Então,
Perceba que Deus, ele traz um juízo, ele traz uma prova porque ele nos ama, mas Deus estará sempre disposto a nos dar uma providência divina. Deus nos ama e ele não quer que ninguém se perca. Se você for ler todo o capítulo 34, você vai ver o Senhor trazendo referência em nosso favor. Mesmo muitas vezes não sermos merecedores, muitas vezes somos ovelhas que não obedecemos a Deus, mas a partir do momento que nós dermos ouvido ao Senhor, Ele vem, Ele nos livra, Ele vai nos procurar, Ele vai nos buscar, Ele vai nos apacentar e Ele vai nos levantar, aleluia, e ainda diz assim, levantarei um só pastor, dizendo para a nação de Israel, levantarei um só pastor, o supremo pastor, que foi Jesus, que veio e entregou a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele olhou para nós com misericórdia e decidiu se entregar em favor de toda a humanidade. Então, hoje, nós fazemos parte do grande rebanho de Deus devido ao sacrifício do grande pastor, que é Jesus Cristo. Então, a nação de Israel pecou, a nação de Israel caiu, desobedeceu, mas Deus trouxe uma esperança, Deus trouxe uma providência divina. Hoje nós estamos vivendo os dias atuais, os dias são trabalhosos, os homens são mentirosos, presunçosos, avarentos, enganadores, amantes de si mesmo, mais amigos do mundo do que amigos de Deus, mas em meio a todo esse caos, em meio a toda essa situação que estamos vivendo na terra, Deus tem uma palavra a toda a nação, Deus tem uma palavra a todas as pessoas, todos aqueles que se arrependerem e se entregarem a Jesus como seu único Salvador, os seus pecados são cancelados, a graça de Deus é estabelecida, aleluia, haverá um arrebatamento da noiva do Cordeiro e você com certeza estará lá presente nesse grande evento, nesse grande momento que a igreja irá passar, que é as bodas do Cordeiro, junto com Jesus. Então perceba que em meio ao caos, em meio a toda dificuldade, Deus tem uma palavra de esperança. Então Deus me trouxe aqui para trazer uma palavra de esperança para você, você que anda desgarrado, você que anda longe do aprisco, você que não deu ouvido à voz do pastor e está longe da presença de Deus, assim como o filho pródigo estava longe da casa do seu pai. Eu te convido hoje, volta para Jesus, volta a ouvir a voz do Senhor, entrega teu caminho a Ele, confia nele, tudo Ele fará, porque mesmo você estando vivendo a vida que você está, Deus tem uma promessa de salvação na sua vida. Basta você querer dar ouvido, querer valorizar a obra do Senhor, valorizar aquilo que Deus fez na cruz do Calvário, entregando o seu único filho por nós. Então, a partir do momento que você valorizar, com certeza, você vai ser participante de todas as bênçãos celestiais e vai gozar no final da vida eterna junto com Cristo. Aleluia! Para aquele povo no cativeiro, tal mensagem era um refrigério e cheio de esperança. Então, assim como Deus usou o profeta Ezequiel para trazer uma mensagem de esperança e refrigério, Deus está me usando nesta aula aqui para trazer uma mensagem à igreja, para trazer uma mensagem à nação. Deus quer estabelecer um tempo de esperança e de refrigério. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, a conclusão da nossa lição, com ovelha do rebanho do Senhor, precisamos saber que o cuidado de Deus com o seu povo inclui julgamento, viu? Deus está cuidando do povo agora, mas haverá um julgamento, haverá um tribunal, disciplina. Deus cuida de nós com disciplina e promessa. Deus julga, Deus promete e Deus cumpre a sua promessa. Deus disciplina aquele que Ele ama. Então é necessário nos submetermos ao pastoreio do Senhor Jesus. Então, o segredo para você prosperar na presença de Deus, o segredo para você crescer espiritualmente, o segredo para você estar fortalecido na presença de Deus, é você se submeter ao pastoreio do Senhor Jesus, é você se submeter àqueles que o Senhor deixou como liderança na terra para pastorear a sua vida, é você se submeter ao plano divino de Cristo, aleluia, de Deus sobre essa terra. Isso com certeza você herdará as bênçãos celestiais. Aleluia! Eu fico grato a Deus por essa lição, uma lição maravilhosa, com certeza edificou a minha vida, edificou a sua vida. É uma aula ao vivo, é uma gravação única, então às vezes acontece da gente gaguejar ou até citar um versículo, um número errado, mas que tudo seja para a glória de Deus. A nossa intenção é que é a melhor possível em ensinar você. A nossa intenção aqui é que você seja edificado, que o corpo de Cristo seja abençoado a cada dia, que a igreja venha ter unidade e que nós possamos estar firmes até o arrebatamento da igreja. Não tem sido fácil gravar essas aulas, nós sabemos, mas Deus é misericordioso e tem nos dado graça. Vamos orar agradecendo a Deus antes de encerrar a aula. Deus, eu venho te pedir por essa pessoa que nesse momento ficou até o final comigo,
até o final dessa aula. Deus abençoa esta vida. Deus, que ela não venha se distanciar da tua presença, que não venha sair do aprisco. Senhor, que as tuas ovelhas sejam cuidadas a cada dia aqui nessa terra, Pai amado. Deus, aqueles que estão longe da tua presença, Deus, que possa ser alcançado pelo bom pastor, aquele que deixou as 99 lá no aprisco, estava seguro e foi atrás daquela que estava perdida. Deus, abençoa cada um que ficou até o final desta lição, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero agradecer a você que ficou até o final. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Se você não compartilhou, compartilhe. Aleluia. Deus tem grandes coisas para nós aqui nesse canal. Você que já é inscrito, não saia daqui. Você é um aluno importante aqui na nossa aula, no nosso canal. Então, você não deve sair aqui da plataforma do YouTube e deixar eu sozinho. Amém? Deus possa te abençoar. Domingo, dia 13, se arrume com a sua família. Vá para a igreja, vá à escola dominical. Com certeza os professores vão ficar radiantes ao ver você chegar na igreja com sua família, para você aprender a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, eu espero que vocês tenham uma aula abençoada, que vocês fiquem na presença de Deus. E semana que vem, Deus aprovando, eu estarei aqui para lecionar esta lição aqui, ó. Tá vendo? Aleluia. A lição de número 8, a mensagem contra os falsos profetas, falsos pastores e os pastores infiéis. Eita, Jesus, semana que vem o negócio vai ser bom. Aleluia. Fique com Deus e até a próxima lição em nome de Jesus. Amém?